Ok, amados, paz a todos. Estamos aqui no nosso segundo dia para as classes 3 e 4 da matéria Antropologia Bíblica. Eu quero começar com duas coisas. Primeiro, eu quero mostrar para vocês algumas mudanças, não mudanças, na verdade, algumas avanços, né, que nós estamos fazendo no nosso seminário. Como eu já expliquei para vocês, nós conseguimos o status de Bible College, né, para oferecermos mestrado e doutorado, e com isso nós estamos sendo obrigados a fazer algumas adaptações na escola para atender o Standard de Massachusetts, né? Então eu quero mostrar para vocês agora como que vai ficar o website da escola e como que você vai poder navegar, né, neste website. Então, primeiramente, então é o seguinte, vamos começar então mostrando para vocês como que vai ficar a website da escola, para vocês poderem entender algumas mudanças, tá? Vocês podem observar que a apostila já veio diferente, né? Nós fizemos uma mudança no logo da escola, toda a estrutura agora aponta para um Bible College, né? E aqui agora está a página da igreja, tá? O símbolo em cima. A página está toda em inglês por enquanto, mas ela vai entrar em inglês, português e espanhol, tá? No topo ali no topo do lado direito ali vai ter, deixa eu só melhorar isso aqui um pouquinho. No topo do lado direito vai ter três bandeirinhas, né? A americana, a brasileira e a bandeirinha da Espanha, né? Aí a pessoa clica ali, então abre a versão que lhe for mais comum, tá? Essa versão, portanto, que está no ar, que ainda não é a versão definitiva, que ainda tem correções a serem feitas, é a versão em inglês, tá? Por isso que a sigla aqui está em inglês, Jethro International Theological Seminary, JITS, é a sigla em inglês. Em português, está aqui, Seminário Teológico Jethro Internacional CETEG, né? Os cursos que oferecemos, curso de capelania, curso de médio em teologia, que é undergraduate, o bacharel em teologia, o mestrado e o doutorado. Aí aqui vem, né, algumas explicações a respeito. Eu sempre manterei na página algumas indicações de livros e bíblias, e de vez em quando as pessoas me escrevem perguntando que Bíblia eu uso, que Bíblia eu sugiro, então eu sempre manterei aqui, né, indicações que provavelmente vamos mudar a cada 2 semanas, 3 semanas, um mês, eu não sei, mas de vez em quando você vai encontrar aqui alguns livros e bíblias que a gente indica, tá? E embaixo aqui, a news, novidade, já botei ali já como um teste, uma foto da Filadélfia, com o nome Filadélfia, como um teste, tá bom? Aqui About Us, nós temos a reitoria, a internet está a carvão ainda. Tem aqui a About Us, né? A reitoria, conselho, o staff do seminário e o nosso credo, o que nós cremos, tá? Depois você dá uma lida com calma. Nos cursos nós temos a indicação de cada curso, né? Pode ver que ainda falta correção, aqui seria undergraduate, aí tem o bacharel em teologia, mestrado em divindade, mestrado em teologia, doutorado em divindade, doutorado em teologia e doutorado em filosofia da religião. Temos um curso chamado Autoridade Espiritual, que nós incorporamos ao médio, vocês já fizeram esse curso aqui, inclusive, nós incorporamos ele ao médio. Temos um treinamento para pregadores novos e temos um curso avançado de escatologia. E aqui também terá um link onde você vai acessar os áudios, os vídeos, lembram? Vai ter um link aqui que você vai clicar para você poder acessar o áudio ou o vídeo do seu curso, né? Temos um curso de capelania que funciona aqui, funciona também no Japão, também no Brasil. Estamos expandindo agora para a Europa. Tá? Aqui tem as informações, então, do que é a capelania. E aqui tem um registro online que, inclusive, o Rômulo,
Uma coisa boa é essa, que as pessoas não precisam preencher, não agora, mas a partir de daqui a mais ou menos uma semana, o aluno não precisa mais de papel, ele pode entrar online no próprio telefone ou qualquer computador e fazer a matrícula dele online. Entra, preenche os requisitos aqui, manda uma foto, faz o upload da foto, manda, está resolvido, está registrado, tá bom? E aqui no Contact Us tem o endereço, telefone, e-mail e um lugar onde você pode também mandar uma mensagem para a escola, tá? Então ainda tem algumas coisas faltando que ainda vão ser adicionadas, mas a carinha vai ser essa daí que vocês estão vendo, ok? A segunda coisa que eu também quero mostrar para vocês, alguns já viram, não sei se todos viram, é que agora todas as nossas aulas, além de você encontrar na página em vídeo, você vai encontrar em áudio aqui. Você baixa no seu telefone esse aplicativo aqui chamado Anchor. Eu mandei na mensagem, né? Tá vendo aqui em cima lá, do lado esquerdo? Anchor. Você vai, pode ser iPhone ou pode ser o Android. Você coloca Anchor, baixa o arquivo. Quando baixar o arquivo, você lá na procura você coloca CETEG, vai abrir para você. Tá? Só os alunos é que recebem essa informação. Então ali você encontrará as aulas que você está fazendo em áudio. Qual é a vantagem? A vantagem é que para você assistir um vídeo você tem que ter tempo, você tem que sentar, você tem que parar para assistir um vídeo. O áudio não, às vezes você está dirigindo, coloca lá no som do carro, ou dependendo do que você faz, está passando o vacuum, pluga alguma coisa no ouvido, você pode ouvir sem nenhum problema, não tem as limitações do vídeo que você tem que parar para assistir, tá bom? Então, depois procura aí no grupo da escola que o nome está lá, inclusive com o link. Aliás, o link é do Android. Se você quiser para o iPhone, você tem que entrar lá no Apple Store e digitar o nome Anchor, que vai abrir o link lá para você. Tá bom, gente? A segunda coisa que eu quero mostrar para você que eu prometi ontem, é sobre o debate dos evolucionistas a respeito do olho humano. Então, eu achei o vídeo original, só que o vídeo original é em inglês. Então, eu não sei se todo mundo aqui seria fluente em inglês para poder ouvir o vídeo original. Então, eu vou passar um pedacinho só do vídeo em inglês, só uma aberturinha para vocês poderem ver. E eu vou passar depois um outro vídeo em português. Ele não é exatamente a mesma coisa do outro, porque o outro é um vídeo muito bem elaborado de um criacionista mostrando o problema, a dificuldade dos evolucionistas de explicarem o olho humano. Tá? Ele é um vídeo maravilhoso, depois eu vou postar isso aqui, inclusive, na página de vocês. Quem quiser assistir, ou de repente, se você não entende inglês, você de repente baixar o vídeo, pedir alguém para te ajudar a compreender o vídeo, etc. Tá? Então, eu vou passar para vocês um pedaço dele aqui, e aí depois eu vou e coloco em português, que ajuda já bastante. Full of engineering. Able to detect light down to a single photon, it is a powerful tool that makes possible so many other wonders of human technology and art. Whether or not the eyes are the windows of the soul, as the ancients believed, they are certainly our windows to the world. Today, the human eye is a centerpiece in the debate over evolution. Both sides claim it as evidence for their argument. Charles Darwin expressed doubt at first that evolution could produce the eye. To suppose that the eye, with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree. But Darwin didn't stop there. While it seems impossible for natural selection to have produced the eye, Darwin thought he had found a way around the problem. He said that if we could find a series from the simplest to the most complex of these various kinds of eyes, then the objection to his theory should go away. Well, when we look at modern animals, we do find, in fact, a range of eyes, ranging from the simplest, that is a simple light-sensitive spot, to the most complex, namely the human eye. That's what we have in animals that are alive today. Darwin
and evolutionists after him relied on these small gradations in modern animals to open. Ok, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo e aí eu vou colocar o vídeo em português, porque aí eu sei que todo mundo vai aproveitar o vídeo em português. O que acontece? A expressão do Darwin foi exatamente a seguinte, a expressão dele foi a seguinte, que até onde ele havia entendido e pesquisado, tentar explicar o funcionamento do olho humano pelo processo da evolução era literalmente algo nada menos do que um absurdo. Aparece ali o texto, absurd. Nada menos do que um absurdo. Então ele não tinha como, ele não conseguiu encontrar uma forma de explicar. Mas aí o que os evolucionistas, já no final, já do estudo de Darwin, ele fez uma proposta, que é o que os evolucionistas, sobre a qual os evolucionistas trabalharam e trabalham até hoje, que era encontrar fósseis antigos que tivessem um sistema de visão simplificado, porque aí poderia então apoiar a ideia de que a visão evoluiu realmente ao longo do tempo. Então o resto do vídeo vai ser em cima dessa proposta. E agora o vídeo que eu vou colocar para você em português mostra para você o funcionamento do olho, como o olho é e como ele funciona. E aí qual é o problema dos evolucionistas hoje? É que todos os fósseis encontrados, dos mais antigos encontrados até hoje, todos eles têm um sistema de visão altamente complexo. Então, eles nunca encontraram um fóssil que tivesse um sistema de visão simplificado, precário, primitivo. Todos têm um sistema de visão altamente sofisticado. Então, o olho humano é um dos tendões de Aquiles do evolucionismo, tá? Então agora vejam esse vídeo em português para você entender o que é o olho humano. Vamos lá. O olho humano é um órgão de uma delicadeza e uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, que elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho, passam por todas as camadas pela córnea, que é a parte transparente que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que via nervo óptico vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico, é muito complexo, mas é fantástico. E aí entra a questão das cores. Só 3 cores nos dão toda essa gama de cores que a gente enxerga. São 3 células especializadas. A célula do red, vermelho, do B, blue, azul e do green, o verde. Essas 3 junções de estímulos luminosos fazem com que enxerguemos todas as outras cores. É uma super máquina. Jesus! Que tal, hein? Fantástico ou what, gente? Hã? Não é fantástico isso? O outro vídeo, que é o que eu passaria, né, se todo mundo estivesse confortável com a língua, é exatamente a explicação de que é impossível que algo com tamanha magnitude de complexidade tenha surgido do nada, evoluído do nada.
para chegar ao que é hoje o olho humano, que é algo extraordinário. E olha que ainda existem animais, como por exemplo a águia, cuja visão é ainda muito mais complexa. Muito mais complexa. A visão da águia, em termos de capacidade de profundidade, é muito maior do que a visão do homem, né? A águia enxerga uma distância extraordinária, como se ela tivesse dentro da visão um pequeno telescópiozinho, entendeu? Ou um binóculo, né? Na própria visão, ela enxerga de longe, ela consegue enxergar abaixo da água, às vezes a água turva, ela consegue enxergar. Então, passando isso para vocês poderem terem uma ideia de que do quão fundamentados nós estamos em relação ao que é de fato esse assunto que nós estamos tratando, que o foco aqui é a antropologia, para que ao defender o que você acredita, você não ter dúvida, não ter medo de defender o que você acredita, nos ambientes mais controversos possível, né? Não importa o quão cético ou controverso é o ambiente, você pode se levantar e defender o que você acredita sem nenhum problema. Agora, é claro que você não pode defender também o que você não entende, né? Você precisa entender para defender. Então é por isso que você está aqui, né? Sentado aqui e participando dessas aulas depois de um dia de trabalho. Então eu te parabenizo por isto. Significa que num futuro muito próximo o reino de Deus terá mais alguns apologetas, né? Pessoas capazes de defender a fé com conhecimento, porque vocês estão pagando o preço por isso. Amém ou não? Amém. Muito bem. Eu também já vou deixar aqui no gatilho um PowerPoint que eu vou mostrar daqui a pouco, para vocês depois do intervalo, e que vai ajudar também vocês a entenderem um pouco melhor isso, tá? Aqui está. Muito bem. Sendo assim, vamos então para a apostila, para a nossa apostila. Página 13. E vamos adiantar aqui um pouco, o máximo que a gente puder, antes do break. E terminar a apostila depois em seguida. Bom, nós terminamos falando sobre... Vamos fazer uma oração, né? Pai, nós te damos graça, obrigado por este momento de podermos mais uma vez juntos estudar coisas tão complexas, mas tão gloriosas, referentes à tua palavra, referentes ao teu reino, à tua grandeza e à tua existência. E agora estamos estudando a respeito, ó Deus, da grandeza do homem, da forma como o Senhor criou o homem de uma forma tão extraordinária, como disse Davi. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falamos sobre o homem foi criado diretamente por Deus, falamos que o homem foi criado em distinção das outras criaturas, portanto há uma diferença muito grande na criação do homem. No vídeo em inglês ele diz uma coisa interessante ali, que para que hoje, com a tecnologia de hoje, para você criar um chip com a capacidade de processamento da retina do olho, a retina do olho é do tamanho de uns 3 grãos de arroz. Para você criar um processador, um chip com a capacidade de processamento da retina do olho, ele teria que ser 500 milhões de vezes maior do que a retina, para ele conseguir processar a mesma quantidade de informação com a tecnologia de hoje. Pode ser que daqui a 50, 100 anos Jesus não voltar, descubra-se novas tecnologias que talvez consiga se aproximar, mas com tudo que você está vendo hoje de tecnologia, telefone para isso, câmera para aquilo, aparelho para isso, parece que hoje o mundo todo, né, revolve em torno do poder da tecnologia. Tecnologias absurdas. Pois com esta tecnologia ainda precisaríamos de um chip 500 milhões, 500 mil vezes maior do que a retina, para fazer o mesmo processamento que ela faz, sendo do tamanho de 3 grãos de arroz. Para você ter uma ideia. Então, há uma distinção muito grande na criação do homem, mesmo que haja, em termos de visão, alguns animais que ainda têm, em alguns aspectos, né, alguns aspectos da visão, digamos assim, alguns recursos a mais do que a visão do homem, em alguns aspectos, mas no overall, no sentido geral, a visão do homem é uma coisa extraordinária
E não dá para comparar, e isso é só um detalhe de todo o contexto humano, né? De todas as características do homem. Em terceiro lugar, o homem foi colocado numa posição exaltada, e o texto mostra que a intenção de Deus ao criar o homem foi que o homem exercesse domínio, não é? E o texto diz claramente, domine, domine, domine. Na matéria de autoridade espiritual, nós falamos um pouco sobre isto, não é? Que a vinda, o plano da salvação, que é a vinda de Cristo, né, o qual foi morto desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a vinda dele foi para restaurar o princípio de autoridade, né? Deus criou o homem, disse, dominai a terra, ou seja, Deus, o princípio de autoridade nasce ali na terra, em relação ao homem, vem de Deus para a terra. Dominar, então Deus deu ao homem uma patente de domínio. Dominai, né? A partir do momento que o homem abandona os ensinamentos de Deus e acredita na mentira do diabo e cai naquele pecado, o que acontece? Aquela autoridade legal que era do homem é transferida para Satanás. Satanás pegou aquela autoridade para si e pegou de forma legítima, tá? Ele armou uma tramóia, ele armou uma armadilha e tudo, mas ele acabou sendo detentor daquilo de forma legítima. Por isso que Deus não pôde tomar de volta, como Deus, né? Porque para tomar de volta agora só outro homem. Essa é a ideia do princípio de autoridade. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso? Então, por isso que toda essa volta de Deus agora prometer que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e tal. Ou seja, Deus falou, não, tudo bem, você tomou a coisa, você enganou e tudo, mas você tomou pelos meios legais. Então, eu vou tomar de volta pelos meios legais também. Então, se Deus, como Deus, se ele fosse lá e esmagasse o diabo e tomasse o princípio de autoridade de volta para resgatar a terra, ele teria falhado na sua palavra quando ele disse que a terra era do homem para o homem dominar. Por isso que ele teve que enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que o filho desse pudesse viver 33 anos na terra sem cometer um só pecado, para que então, ao morrer, porque a alma que pecar, esta morrerá. Como ele não pecou, então a morte dele passou a ser uma morte arbitrária, ou seja, quando Satanás incitou os judeus e os romanos para matarem Jesus, na verdade ele estava cometendo uma arbitrariedade, porque a alma que pecar é que morrerá, e Jesus nunca pecou. Então, quando ele fez isso, ele perdeu a legitimidade, e ao ressuscitar dos mortos, Jesus então toma de volta a autoridade. Por isso que em Mateus 28 ele diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E por isso que ele é chamado de último Adão. Então, por quê? Porque ele veio para consertar a mess, né, a bagunça do primeiro Adão. Ele consertou, restaurou, e agora então ele passa a ser o nosso modelo, ele passa a ser o nosso exemplo, e através dele nós voltamos a dominar. Sem Jesus todos caíram, destituídos estão da glória de Deus, todos estão debaixo da influência de Satanás. Por quê? Porque ele roubou essa autoridade, a autoridade passou para ele. Cristo veio, tomou a autoridade de volta, e todos que se submetem a Jesus passam a ter autoridade sobre o poder de Satanás. Entendeu? Essa é a rota do plano de redenção. Entendeu? E por isso o homem foi colocado numa posição exaltada. Perdeu essa posição, Jesus veio, resgatou, e Jesus agora dá de volta para quem se submete ao seu senhorio. É-me dada toda a autoridade do céu e na terra, portanto, ide. Entendeu? Então, essa expressão é muito parecida com a dominai lá atrás. Expulsai demônios, curai os enfermos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, dominai. Jesus está... É mais ou menos o seguinte, né? É como se... Essa é a linha reta que o homem tinha que andar, daqui até lá. Né? Jardim do Éden, a salvação final, ou destino final do homem. Quando chega aqui, acontece essa tragédia. Aí o que Deus faz? Deus dá uma volta aqui, para retomar aqui. Porque Deus não desistiu dessa linha do tempo, Deus não desistiu do plano original. Entendeu? Quando Jesus vem lá na frente, que ele retoma tudo de volta, o que ele faz? Ele devolve para nós outra vez.
Por isso que ele diz, vai e faça isso, expulse demônio, irarará, de graça recebeis, de graça dai. Por que ele fala, vão e façam? Porque a autoridade na terra sempre foi do homem, sempre foi do homem. Por isso que Deus não trabalha desconectado do homem no planeta Terra. Você como servo de Deus, você como discípulo de Cristo, você tem autoridade na terra sobre o poder do diabo. Agora, qual é o mecanismo? No Jardim do Éden, qual era o mecanismo de sustentação da autoridade de Adão? Duas coisas simples, que mantinha a autoridade de Adão intacta. Quais eram essas duas coisas? Obediência e santidade. Enquanto Adão obedecesse e se mantivesse santo, a autoridade dele seria absoluta, seria integral. Tá? Jesus veio, resgatou e nos devolveu. O que nós temos que fazer para manter essa autoridade? Obediência e santidade. Percebeu que não mudou nada na estrutura do plano? A estrutura do plano é a mesma. Tá? Portanto, nós continuamos sendo agora em Cristo colocados ou reconhecidos como que numa posição exaltada. Na página seguinte, 15, ok, um pouquinho antes, na 14, portanto o homem é considerado como ápice da criação e coroa da criação, e por isto tem sua distinção de todas as outras criações e criaturas, e está acima de todas elas. Outro fator que evidencia essa verdade é que, como a criação do homem, a obra criativa de Deus chegou ao fim, e com a criação do homem, a obra criativa de Deus chegou ao fim. Ou seja, Deus encerrou o processo criativo quando criou o homem. Depois do homem não tinha mais nada para criar. Criou o homem e terminou. Descansou no dia seguinte, né? Isso pode ser observado pela frase dita pelo próprio Deus após a criação do homem. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Ok? Página 15. Falar um pouco sobre a imago Dei, que é uma expressão latina para imagem de Deus. Por que esse assunto permeia os seminários ou as escolas teológicas? Porque há um debate interminável a respeito desse assunto, do que seria essa imago Dei, ou essa imagem de Deus, não é? Então, imago Dei é o grande diferencial na criação do homem, é o que, por certo, diferencia o homem do resto da criação. Entretanto, é um tema antigo de debates teológicos, pois, historicamente, não se chegou a um consenso a respeito deste termo. Assim, é válido observar algumas das diferentes opiniões históricas sobre esse tema. Então, para início de conversa, de forma bem prática, o que torna o homem diferente do restante da criação, biblicamente falando? É o fato de que ao homem, apenas ao homem, Deus determinou que fosse feito segundo a sua imagem e semelhança. Tá? Não existe essa afirmação em relação aos anjos, não existe essa afirmação em relação a nenhum outro ser vivo que já existiu ou que exista. Eu estou dizendo com isso que os anjos não se parecem com Deus ou que eles não são a semelhança de Deus? Não, eu não estou dizendo isso porque eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas eu tenho autoridade para dizer que a Bíblia não diz isso. Tá? Porque a Bíblia também não dá muitos detalhes sobre a criação dos anjos. A Bíblia diz claramente que Deus criou os anjos, mas a Bíblia não dá detalhes muito profundos a respeito da criação dos anjos. Então pode ser que algumas coisas, propositalmente, Deus tenha guardado para si, no seu depósito, né, em termos de conhecimento, e não revelou para a raça humana, porque ele não queria talvez que a raça humana se preocupasse com determinadas coisas, determinadas informações que não fariam parte da nossa vida prática aqui na Terra. Tá? Mas uma coisa é certa, a Bíblia não diz que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Enquanto que a Bíblia categoricamente diz que nós, os homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Então, esse é o grande diferencial. Por que o homem é diferente de todos os demais animais? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, os demais animais não são. Ok? Mas onde é que está o debate então, professor? O debate está no que seria a imagem e semelhança de Deus. Esse é o debate. Que começa da seguinte forma. Primeiro, começa com o fato de que alguns teólogos separam o que é imagem e o que é semelhança. Alguns teólogos acreditam que há uma diferença em relação ao que seria imagem e o que seria semelhança a partir de um estudo das palavras hebraicas, aí na página 15, letra B. Primeiro, o histórico é que os pais da igreja disputaram isso durante muito tempo, o que seria uma coisa ou o que seria outra, não é? Ninguém nunca teve dúvida, pelo menos os que respeitam a Bíblia, nunca tiveram dúvida de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O debate é o que seria esta imagem e esta semelhança de Deus. Esse é o debate, tá? Então esse é o histórico que nós temos aqui nessa parte A. Na parte B, nós temos, portanto, o significado do termo. As palavras hebraicas em Gênesis 1, 26, 27, que é tselem e demut, o equivalente às palavras gregas eikon e homoioses, que em latim são imago e similitudo, da onde vem a nossa palavra, né, imagem e semelhança. O tselem significa imagem moldada, uma figura moldada, imagem no sentido concreto da palavra. Tá? Você vai ver textos aí onde esta palavra aparece, dando este entendimento. Segundo Reis 11, 18, Ezequiel 23, 14 e Amós 5, 26. Já demut também se refere à ideia de similaridade, mas num aspecto mais abstrato ou idealístico. Então, quebrando um pouco em miúdos, se for pegar o valor individual das duas palavras, tselem e demut, para fazer uma análise morfológica da palavra, a forma de cada palavra e o que elas significam, o que acontece? Nós somos tentados a nos mover nesta direção, de que uma palavra tenha muito mais a ver com a moldura, com a forma da coisa. Então seria mais ou menos o seguinte: nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós temos 2 braços, Deus tem 2 braços. Nós temos 2 pernas, Deus tem 2 pernas. Nós temos cabeça, Deus tem cabeça. Nós temos boca, Deus tem boca. Nós temos ouvidos, Deus tem ouvido. Então, a ideia seria mais ou menos esta, que depois nós vamos falar um pouco sobre isto, que existem algumas expressões na Bíblia que são antropomórficas, né, mórfica de morfismo, que dá origem às palavras que têm a ver com forma, morfismo, morfologia e etc., que seria antropo, homem, antropologia, estamos estudando antropomorfismo, que seria o uso de formas humanas para definir Deus. Tá? Então, quando nós lemos no texto que a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu braço para... O que a Bíblia está dizendo? Que literalmente Deus tem um braço igual ao nosso e uma mão igual à nossa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Porque estamos falando de um ser infinito, de um ser todo-poderoso. Será que um ser infinito, todo-poderoso, precisa de 2 ouvidos, um de cada lado da cabeça para poder escutar, para ouvir? Será que Deus precisa disto? Entendeu? Então, quando a Bíblia se refere à audição de Deus, aos ouvidos de Deus, que ouve o nosso clamor e etc., a Bíblia está sendo literal de que nós vamos chegar lá, vamos encontrar Deus sentado no trono, uma orelha de um lado, outra orelha do outro, ou isto é uma expressão para dizer antropomorficamente falando, dizer que Deus está atento às nossas orações, que Ele está ouvindo as nossas orações. Agora, qual é a estrutura dele espiritual, como que ele ouve, isso nós não temos como saber hoje. Tá? O que nós sabemos é que ele ouve, e ele ouve tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não é uma audição normal, não é uma audição comum.
Ele ouve absolutamente tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo, e ele consegue entender absolutamente tudo e absolutamente todos. Difícil a gente entender isso, né? Mas é exatamente assim. Eu vi uma reportagem esses dias que me deixou impressionado. E olha que nem era sobre Deus, hein? Uma caverna que tem em algum lugar na África, não lembro agora onde é o lugar onde mais tem concentração de morcegos do mundo. São milhões de morcegos. É uma caverna enorme, 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 e eles se concentram todos ali. Durante o dia, ficam ali penduradinhos, cada um na sua rocha. E ali acontece tudo, ali as morceguinhas geram, né, dão à luz os seus filhotinhos, amamentam, aquela coisa toda, é tudo ali naquela caverna. Quando dá noite, bispa, eles saem para buscar sangue aqui lá, comer frutinha, aquela coisa toda. O que acontece quando eles voltam? Milhões. Quando eles voltam e entram na caverna, volta com comidinha na boca, coisa para os morceguinhos, cada morcego ou cada morcega emite um som. Milhões, hein? Aquele monte de som, todos ao mesmo tempo. O filhotinho que está agarrado na pedra identifica o som da mãe, no meio daquele milhão, emite um outro som, só que ele está emitindo outro som junto com mais 1 milhão de filhotinhos. A mãe pega de volta e ouve o som do filho e pousa exatamente no lugar onde está o filhote. Como que isso é possível, professor? I don't know. I don't know. Eu diria que é uma das maravilhas da criação de Deus, não é? Considerada a audição mais precisa, né, da criação, é a audição do morcego. Mas por que eu estou contando isso? Para te mostrar que se um animalzinho tão bobinho como um morcego consegue, no meio de 1 milhão de vozes, identificar a voz do seu filhotinho, será que Deus teria alguma dificuldade de ouvir a sua voz no meio aí de 7 bilhões de pessoas clamando na terra? Deus teria dificuldade de ouvir a sua voz e saber que é você, e não só saber que é você, mas identificar a sua necessidade, né, o seu clamor? Entendeu? Essas coisas me edificam. Quando eu analiso essas coisas, isso me edifica. Isso edifica a minha fé, fortalece a minha fé. Tá? A audição de Deus é perfeita, mas isso, repito, não é necessariamente um indicativo de estrutura, de morfologia, estrutura de Deus, porque Deus é espírito. Tá? Claro que ele deve ter uma forma original, lógico que ele tem uma forma original, nós vamos descobrir isso perfeitamente na eternidade, mas por enquanto basta saber que nós somos a imagem e semelhança dele, tá? Que ele não deve ser extremamente diferente de nós, tá? Em termos daquilo que veremos dele na eternidade. Mas o que nós queremos entender aqui é esse argumento. Se essas duas palavras sugerem alguma coisa, ou se eu deveria analisá-las de forma intercambiável, tá? Se elas se intercambiam no próprio texto bíblico, para me ajudar a entender, é nessa direção que nós vamos. Então, segundo a Harrison, na final da página 15, segundo Harrison, Leach, o autor bíblico parece estar tentando expressar uma ideia muito difícil, na qual deseja deixar claro que o homem, de alguma maneira, é reflexo concreto de Deus. Tá? Então, o que o teólogo faz? O teólogo teologiza, né? O teólogo pensa, sugere, debate o assunto. Embora durante muito tempo se tentou diferenciar as palavras nos relatos bíblicos, as palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos. Aí o que acontece quando você vai para o texto bíblico e você começa a considerar o uso intercambiável destas palavras? Você já começa a ir numa outra direção. Por isso que quando você estuda teologia, você nunca pode ser apressado em tirar conclusões. Tá? Em Gênesis 1:26 são empregadas as duas palavras, mas no verso 27, apenas a primeira delas, no caso de Selem.
Em Gênesis 5:1 só ocorre a palavra semelhança, demut. E no verso 3, ambas novamente. Porém, em Gênesis 9:6 aparece apenas a palavra imagem, ou seja, são utilizadas em Gênesis de maneira intercambiáveis ou intercambiável. Outro detalhe importante é que até mesmo as preposições utilizadas são igualmente intercambiáveis. Então, Gênesis 1, 26, 27 e 5, 1, 3 e por aí vai. Portanto, o que se pode concluir até aqui é que não se deve apoiar na utilização das palavras unicamente para enfatizar diferenças de ênfases ou de aspecto desse fato. Logo, é prudente os aspectos envolvidos a fim de encontrar uma definição mais plausível para os termos utilizados em Gênesis. Então, qual é a conclusão que nós chegamos de forma madura, consciente e não precipitada? O que nós entendemos é que Deus está falando que no conjunto da formação do homem nós somos parecidos com Deus. Mas a intenção de Deus, quando inspirou Moisés a escrever Tselem e Demut, para falar sobre a imagem e semelhança, a intenção de Deus não era dar um valor especial a cada palavra, já que elas são usadas de forma intercambiável nos textos bíblicos. As duas aqui, de repente só uma aqui, de repente só a outra aqui, de novo as duas aqui, de novo. Então, a preocupação de Deus não era essa, que tivesse um sentido específico para uma palavra e para outra palavra. É o que parece. Para quê? Para que nós não colocássemos o foco exatamente nisso. Começássemos a imaginar, então, qual seria, então, o desenho de Deus, né? Qual seria a forma de Deus. Entendeu? Então, o sentido é esse. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em essência, nós somos semelhantes a Deus, somos criados semelhantes a Deus. Quando nós chegarmos lá, nós temos Jesus, por exemplo, que veio à Terra, assumiu a forma humana, ressuscitou, foi glorificado e ainda em forma glorificada ele apareceu em forma humana, em desenho humano. Então, ao ser assunto no céu, o que acontece? Ele foi assunto ao céu naquela forma, naquele desenho humano que nós conhecemos. Tá? Num desenho antropomórfico. E todas as visões de arrebatamento e visões em gerais que pessoas confiáveis tiveram a respeito do Senhor Jesus, ele sempre aparece com a mesma forma. Ele está glorificado, ele é Deus na segunda pessoa da Trindade, mas ele aparece em forma humana. Tá? Mas nós não podemos esquecer que ele foi encarnado. Ele encarnou. Ele nasceu em forma humana. Viveu 33 anos em forma humana, morreu e ressuscitou na mesma forma humana. Não há razão para ele não assumir esta forma ou não se apresentar nesta forma. A questão é o Pai e o Espírito Santo, que nunca tiveram forma física e nunca terão. Não há qualquer registro de que, ou sugestão de que algum dia eles assumiriam qualquer forma física, a não ser teofânicas, né? Teofânicas, que é quando eles se manifestam em forma de, aí é diferente. Aí é a superioridade do ser assumindo uma forma inferior para se comunicar com aquela raça. É diferente. De encarnação, que é quando ele assume aquela condição e vive naquela condição e passa a ser aquilo. Entendeu? Então o Pai e o Espírito Santo, que nunca assumiram forma alguma, eles sempre existiram na sua forma original, e esta é a surpresa que nós aguardamos. Quando nós chegarmos na eternidade, o que é que nós veremos? Como nós o veremos? Entendeu? Ou como nós os veremos, né? As três pessoas da Santíssima Trindade. Está fazendo sentido até aqui? Aspectos envolvidos, antes de procurar definir, é importante observar na literatura bíblica algumas informações relevantes para a compreensão correta do teológico termo imago Dei, no termo teológico imago Dei. Justiça original, a imagem de Deus, na qual foi criado o homem, certamente inclui o que normalmente se denomina de justiça original. Esse termo diz respeito à condição do homem, que foi criado sem pecado. Esse fato
tem grande respaldo escriturístico. Em Gênesis 1:31, após a criação do homem, fala que tudo o que Deus fizera era muito bom. Salomão também faz uma boa observação do homem como criatura especial de Deus quando diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, o que acontece quando você debate essa imago Dei? O que é a imago Dei? O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Você começa no fator estético, no fator físico, e você é obrigado a transitar para questões imateriais. Entende? Então, quando Deus criou Adão, Deus colocou em Adão algumas impressões de si próprio. Porque lembre-se que ao criar o modelo, o desenho de um corpo humano do barro, Deus fez o desenho, né? A Bíblia diz que Deus moldou o homem do barro. Então seria como um escultor altamente talentoso, né? Altamente capaz, fizesse uma imagem, como hoje em dia a gente vê tanta gente fazendo, inclusive em pedras. Agora você imagina o Deus Todo-Poderoso, que não tem limite de nada, o Deus Todo-Poderoso fazendo uma maquetezinha do homem. Então ele fez o desenho, mas para que o ser existisse, para que o ser viesse à vida, qual é a única fonte de vida que existe? Jesus? Hã? Gente, eu não acredito que vocês têm sequer dúvida do que eu estou perguntando. Quem é a única fonte de vida que existe? Deus, ou existe outra? Não. Hã? Não. Põe a mente de volta aí no lugar então. Ué. Qual é a única fonte de vida que existe? Pessoal, qual é a única fonte de vida que existe? Pronto. Glória a Deus. Então, qual era a única forma da vida entrar em Adão? Deus soprando nas suas narinas o fôlego da vida. Tá? E não sei se nós falamos sobre isso aqui, eu acho que nós falamos em teologia sistemática, falamos sobre o Nashmaraim. Lembram disso? Em hebraico, quando diz que Deus soprou em Adão o fôlego da vida, a expressão ali é plural. Diz que ele soprou em Adão o fôlego das vidas. A expressão no hebraico é plural. Então, que aí também levanta alguns debates. Então, a primeira sugestão é que o que o texto está dizendo é que quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo soprou, porque um Deus em três pessoas, soprou, ele estava soprando do caráter dos três, então o Espírito das vidas, o caráter dos três estava sendo soprado em Adão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda possibilidade para os tricotomistas, que nós vamos falar daqui a pouco, que separa alma de espírito. O que eles entendem? Eles entendem que naquele momento, Nashmaraim, significa que naquele momento Deus estava inserindo alma e espírito ao mesmo tempo dentro de Adão. Tá? Então, seria essa a ideia. O fôlego de vida, no caso, é o Espírito de Deus. O fôlego de vida é a vida de Deus. A vida de Deus. É diferente do Espírito de Deus. É diferente, porque o Espírito de Deus é Deus. Entendeu? Então, quando ele sopra, é o hálito de Deus, é a vida que tem em Deus, a vida permanente e eterna que tem em Deus. Quando ele sopra nas narinas, aquela vida entra e traz aquele barro à vida, produz vida naquele barro. Entendeu? Por isso que o homem passa a ser alma vivente, diz o texto. O curioso é que o texto não diz, e o homem viveu. E o homem surgiu como criatura vivente. Não, o texto diz que o homem passou a ser alma vivente. Razão pela qual não há como desfazer da alma mais. Entendeu? Ou é céu ou é inferno, mas será para sempre, uma coisa ou outra, para sempre.
Não há mais como desfazer, porque não há como desfazer coisas que vêm de Deus. Partículas de Deus não morrem nunca mais, entendeu? Então, quando ele sopra, o texto diz, e o homem passou a ser. É um estado constante e contínuo. Pode estudar o verbo no infinitivo. É um estado contínuo e permanente de existir agora. O homem passou a ser alma vivente. Acabou, não tem mais volta, dali não tem mais volta mais. Pode fazer o que quiser, joga o camarada no fogo, joga na água, some com ele, leva ele para Marte, joga ele no sol, faz o que você quiser, que ele nunca mais deixará de ser alma vivente. Entendeu? Seja no céu, seja no inferno, ele vai continuar sendo alma vivente. Né? O que aumenta a responsabilidade da igreja, né? Aumenta muito a nossa responsabilidade, não? De pregar o evangelho e tentar tirar o máximo possível da rota de colisão. Rota de colisão com o inferno. Não é? Porque é para sempre mesmo, gente. É para sempre, para sempre. A gente não pensa nisso, mas é para sempre, para sempre. Tá? Vamos todo mundo arrebatado. Pronto. Encerra a história como a Bíblia diz. Muito bem. Quando encerrar a história como a Bíblia diz, passa o milênio, passa tudo, a eternidade afora. Tá? 778 bilhões de anos depois haverá gente no inferno gritando, as mesmas pessoas. As mesmas. 50 trilhões de anos depois, as mesmas pessoas estarão no inferno gritando, as mesmas. Não tem volta. Assim como as mesmas que tomaram a decisão certa estarão no gozo eterno com o Senhor para sempre. Amém ou não? Então, isso explica a questão da justiça original, ou seja, a discussão transita para questões etéreas, né? Ela começa no campo morfológico e ela transita para questões que extrapola essa discussão de forma, de estrutura do homem em relação a se aquilo se parece com o que Deus é ou não, tá? E o pastor José disse uma coisa no caminho para cá, no carro a gente conversando, né? Falando sobre como que a raça humana está difícil, né? Como que as pessoas criam tanto problema, as pessoas se metem em tanto problema e tal. E ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, pastor, e a alma, né, do ser humano, como é que está complicada, né? Como que a alma das pessoas está destruída, né? As pessoas têm problemas dos mais... Às vezes você vê bonitinho, batonzinho, sei que lá, cabelo, camarada de terno, todo arrumadinho, mas você senta para conversar 10, 15 minutos, às vezes com determinadas pessoas, você vê como que dentro está tudo destruído. Enquanto que por fora está tudo tão bonito, dentro está tudo destruído. Entendeu? Por isso que o debate nesse campo espiritual, a respeito da semelhança com Deus, é tão importante para nós entendermos aonde que está a deformidade. Tá? Porque o homem natural, que é o pecador, que a Bíblia chama de pecador, né, os pecadores, que é o homem natural, o homem sem Deus, o que acontece? Ele não se parece com Deus mais. Ele vem de uma forma que foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas ele não se parece mais com Deus. Ele não tem nada de Deus mais. Todos pecaram e destituídos estão da glória. A palavra ali é relacionamento, é relação com a vida de Deus. O sentido ali é esse, todos pecaram, estão separados dessa relação de vida que Deus tem, Deus é e que Deus representa. É isso. Entendeu? Então houve uma deformidade. E quando a pessoa encontra Cristo, o que acontece? A Bíblia não diz que a pessoa é recalchutada. A Bíblia não diz que a pessoa passa por uma lanternagem. Não, a Bíblia diz que a pessoa é regenerada, que é o quê? Que é gerar de novo. Entendeu? Aí a regeneração é o quê, então? Dentro do campo da antropologia, o que é regeneração? É Jesus pegando aquele indivíduo
que vem de uma forma à imagem e semelhança de Deus, que é Adão, e que se perdeu ao longo do caminho, Jesus vem e regenera, gera de novo e põe nele de volta o espírito regenerado. Entendeu? A forma física continua a mesma, não continua? A mesmíssima. O que mudou então? É que a essência dentro, que é a vida, agora volta a se parecer com Deus. É isso. E se parece de tal forma com Deus, que Deus passa a morar dentro daquela pessoa. Entendeu? É por isso que Jesus fala se aquela mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele teria para dar para ela fluiria dentro dela águas que jamais ela poderia sentir sede. Exatamente, que é uma excelente analogia para o novo nascimento, é exatamente isto, tá? Porque a água que Jesus tem para dar, qual é a água que ele tem para dar? A água é símbolo da palavra, Jesus é o próprio verbo. Então ele diz, olha, eu tenho uma água especial, que se eu te der essa água, ela entra dentro de você e ela gera um rio lá dentro, que vai jorrar para a vida eterna. Entendeu? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que esta palavra, quando você põe ela dentro e você recebe, o seu espírito é regenerado. E esse espírito passa a produzir vida, não produzir, esse espírito passa a compartilhar vida. Porque o homem sem Deus compartilha morte. Entendeu? Você vê o mundo do jeito que está aí de cabeça para baixo, onde matar as pessoas é a coisa mais besta do mundo, do Brasil, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, coisa mais boba, o celular, a pessoa tem um celular, o cara dá um tiro na cabeça do outro para levar o celular. Um celular, como que isso é possível? Como que isso aqui pode valer minha vida? Isso aqui. Entendeu? Mas o homem sem Deus gera morte. O homem com Deus, quando ele reencontra Deus, ele passa a compartilhar vida. Por isso que só um salvo pode levar o outro à salvação. Porque ele passa a compartilhar esta vida. Ela começa a jorrar dele, flui dele esta vida, né? Tá liberado aí não, né? Já tá liberado? Rômulo, já tá liberado? Ó, você que manda, rapaz. Você manda e eu obedeço. Muito bem. Segunda coisa, a constituição natural do homem, página 17. Não há dúvidas que o fato do homem ser criado segundo a imagem de Deus implica que até mesmo os aspectos mais naturais do homem derivem dele, de Deus. Ou seja, as faculdades intelectuais, sentimentos naturais, liberdade moral e a volição no homem são reflexos do que Deus é em primeiro lugar. Por ser criado à imagem de Deus, o homem dispõe de uma capacidade moral e racional. Olha só que coisa interessante. No curso de psicanálise, a gente estuda basicamente Freud, né? 90% Freud, 80% Freud e 20% os que vieram depois de Freud, que deixaram algum tipo de contribuição para a psicanálise. Freud era um judeu ateu. Judeu ateu. Tá? E Freud era um médico, um clínico geral, que trabalhava em Viena e que ficava profundamente incomodado com a limitação da medicina em tratar alguns casos. E mesmo quando ele recorria à ajuda de psiquiatras, como o caso do Dr. Charcot, com quem ele estudou um período no começo, que era um dos melhores psiquiatras da sua época, Dr. Charcot, um francês, ele não incomodava Freud que a ciência, a medicina, fosse tão limitada para tratar de questões interiores do ser. Então, como ele era ateu, ele não usava teologia para explicar certas coisas. Então, ele não usa termos como, por exemplo, alma e espírito. Ele não usa termos como este. Então, o que Freud começou a fazer? Ele começou a desenvolver um método de terapia
para poder tratar alguns casos, algumas doenças, que na época ele chamava de doença, mas que com o passar do tempo ele passou a chamar de neuroses, e porque ele foi dando nomes, né? Ele criou um arcabouço de nomes para classificar o ser humano, que hoje são os nomes que todo mundo usa, tanto a medicina convencional, como a psiquiatria, como a psicologia, usam os termos de Freud. Ele é o pai desses termos. Tá? Alguns termos que hoje são tão comuns foram criados por ele. Tá? Como, por exemplo, ego, complexo de Édipo, enfim, uma série de termos que não vale a pena ficar trazendo eles aqui. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no mapeamento que Freud fez da estrutura da mente, que ele chama de estrutura topográfica da mente, e o mapeamento que ele fez da personalidade. Sendo ele ateu, ele não buscou nenhum respaldo na teologia, pelo contrário, ele buscou algumas informações na filosofia. Mas como ele teve que gerar termos e expressões para poder classificar o homem, na verdade ele é o pai da maioria desses termos e dessas expressões. E ao mapear a topografia humana, ou seja, a estrutura como o ser humano é formado, guess what? Imagina, ele só trocou os nomes, mas ele basicamente fez o que a teologia faz. Ele só trocou os nomes, porque como ele não trata o ser humano como um ser espiritual, então ele mudou os nomes. Tá? Então aquilo que nós chamamos de corpo, alma e espírito, ele passou a chamar de id, ego e superego. Ele mapeou a estrutura psicológica do homem em 3 instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente. Agora, como que é possível que um ateu, que ignore completamente a teologia, que sequer acredita que Deus exista, quando ele mapeia a estrutura humana, ele não consegue passar da estrutura trina? Não consegue. A estrutura que Freud viu no homem é trina. A mente tem 3 estágios: inconsciente, pré-consciente e consciente. A estrutura da personalidade: ego, id, ego e superego. O id é o que nós chamamos de carne. O superego é o que nós chamamos de espírito. E o ego é o que nós chamamos de alma. O comportamento dessas 3 instâncias é idêntico ao comportamento que nós conhecemos dessas 3 instâncias que nós denominamos de corpo, alma e espírito na teologia. Ele explica que o id é a parte má do homem. O id é a parte da estrutura do homem que vive em busca do prazer. Então o id não tem regra moral, o id existe para buscar o prazer. Tá? De qualquer maneira. Então o que acontece? Quem tem o poder de decisão nessa tríade é o ego. O ego. Então, deu fome, o id quer comida, porque o id só se realiza no prazer. Quero comida, quero comida, quero comida. Mas você quer jejuar. Dentro de você, você sabe que você precisa jejuar. Mas tem uma ânsia dentro de você pedindo comida. Porque a comida gera prazer. É o id. Mas aí tem uma vozinha lá atrás da sua nuca dizendo assim: não, aguenta mais um pouco, aguenta firme, porque você precisa jejuar. Você disse que ia jejuar 3 dias, você só tem 2 horas que você começou o jejum. Vai até o fim, aguenta firme. Essa vozinha que está lá atrás, que é o seu espírito falando, o seu espírito, na verdade, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Então, o espírito lá na psicanálise é o superego. O superego é chamado de a polícia do ser. O superego policia o id. Entendeu? Então o id está falando comigo assim, termina esse negócio logo e corre naquele pão de queijo lá, antes que o Josué coma tudo. Mas o meu superego está dizendo o seguinte: não, termina esse raciocínio porque vai ser importante para eles. E quem é que tem o poder de tomar a decisão? O ego, que é a alma.
Entendeu? Então, por que é importante? Por que eu estou dizendo isso? Para você entender como que não importa se o indivíduo é ateu, se ele é teólogo, se ele é o que for, não tem jeito. Se você estudar o ser humano, você vai encontrar essa estrutura que Deus criou. Dê o nome que você quiser, mas você não vai conseguir fugir dela. A estrutura é a mesma. Ela está lá e ela se manterá assim. Amém? Pausa para o nosso cafezinho ali e voltamos em 15 minutos.